Você vive repetindo ciclos? Vamos falar sobre isso, gente? Eu estava conversando com a minha filha, né? Ela tem 7 anos. Ela tá no segundo ano. Daí ela chegou falando que só no terceiro ano que reprova, né? Então esse ano ela, teoricamente, ela tá tranquila, porque é só o ano que vem que reprova. E aí eu falei pra ela assim, mas só que se você não for bem esse ano, no segundo ano, quando você chegar no terceiro ano, você vai ter muita dificuldade e vai ser reprovada. Porque daí você não vai conseguir acompanhar. E aí eu comecei a trazer isso de análise pra minha vida, né? Que como vocês sabem, eu fico analisando a minha vida, melhorando, mudando, crescendo, né? Entendendo os meus ciclos, o que vai acontecendo aqui na minha vida. E aí eu percebi que a vida da gente é como uma escola, né? Se a gente não consegue passar de ano, né? A gente repete. Quem ainda nunca repetiu de ano da escola? Eu repeti. E por quê? Porque eu não consegui aprender o que tinha que aprender. E a vida eu acho que é bem nesse sentido, né? De que quando você não consegue aprender, a vida vai te dando muitas oportunidades para você aprender. Até você aprender. E cada vez os desafios vão ficando maiores. Eu acho que na escola, pelo menos, você consegue acompanhar com mais facilidade e depois passar de ano, a maioria das vezes. Agora, quando você tem dificuldade, a vida ela vai para... A impressão que eu tenho, tá? Depois você me fala se você tem essa impressão também, deixa aqui nos comentários. Que quando você começa a repetir ciclos de situações, vai ficando cada vez pior. Eu vivi de um casamento de 16 anos, né? O meu ex-marido, ele era provedor, né, da casa, de tudo e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele era um pouco agressivo, né? Tinha problema com bebida. E aí, o nosso casamento acabou por isso, né? Na minha mentalidade, na época, eu achava que eu vivia o inferno, que era complicado, porque quem vive com pessoas que bebem sabe que não é fácil. Mas ele tem o seu lado bom, não é 100% ruim, né? Ele tinha algumas coisas que compensavam, senão não teria ficado 16 anos com ele. E aí eu achava que poderia o sonho, né, da mulher, do casamento perfeito, da vida perfeita, né? E aí quando eu me separei dele, eu me envolvi com uma outra pessoa. Que eu ainda usava essa frase muito assim: se eu achava que o meu primeiro casamento era ruim, o segundo foi 100 vezes pior. Se eu achava que o meu ex-marido era complicado, o segundo, sem condição, eu literalmente fui pro inferno. Casei com o diabo, posso dizer assim. Se um dia ele ver isso, ele vai saber que eu tô falando dele. Mas enfim, é a minha realidade, já falei isso na cara dele também. Porque ele era muito, muito, muito pior do que eu imaginei. Então assim, e aí beleza, a gente separou e tal. E acabei me envolvendo com uma outra pessoa depois de um determinado tempo. E essa outra pessoa também tinha muitos problemas também, que aí não durou quase nada. Além da parte financeira, que eu fui olhando da minha vida e tudo mais, relacionamento. Uma hora eu trago mais sobre relacionamentos tóxicos aqui pra gente conversar sobre isso. Fui percebendo que a nossa vida é como uma escola. Se a gente não aprende, a gente vai ficando pra trás. E aí as coisas parece que elas vão piorando, a vida ela vai nos dando assim, tipo, mais e mais dificuldades, obstáculos maiores para você falar assim: olha o que você está vivendo, você quer continuar mesmo nessa vida, é isso que você quer continuar fazendo, é essa escolha mesmo que você quer para sua vida. Eu acho que se Deus pudesse vir na terra, né, os anjos, ou o que seja que você acredite, ou alguém de você, essa expressão, ia chacoalhar você e falar: é isso mesmo, porque eu acho que é essa impressão que eu tenho hoje, sabe? A vida ela vai nos dando assim umas pancadas que você fala assim: caramba. E antes, quando você não tem o conhecimento, você não tem o autoconhecimento, você vai fazendo, você vai resolvendo aquilo lá, você vai ultrapassando, você vai aprendendo e vai esperando e vai vivendo e vai fazendo. Até uma hora que a vida fala pra você assim: chega, ou você muda, né? E eu acho que eu cheguei muito nessa fase, né? Eu fui aprendendo desse meu segundo relacionamento, que foi bem, muito mais complicado. Eu passei a estudar, entender por que eu estava vivendo aquilo. Foi ali o start de eu começar a estudar sobre autoconhecimento, porque até então eu nem ligava muito para essas coisas. Ali eu comecei a estudar mais sobre autoconhecimento e tal, porque que eu estava aceitando. Porque antigamente, né, no meu primeiro relacionamento, eu ficava focada muito no meu marido, né, em ajudar ele a parar de beber, em olhar muito mais para ele, para as dores dele, para tentar salvar ele, porque eu era salvadora, tentando fazer isso.
E no meu segundo relacionamento, eu sabia que eu não ia ter nada que eu fizesse que mudaria o ser humano. Então eu passei a olhar para mim, porque eu me considerava, sempre me considerei uma mulher muito forte, muito empoderada. E aí eu olhava para aquilo e pensava, por que que eu estou aceitando essas coisas? Por que que eu aceito isso? Foi aí que eu comecei a estudar o autoconhecimento, aí entendendo um pouco mais sobre a vida, sobre o que eu aceitava, sobre o que ia acontecendo, né? Conversando com a minha filha sobre passar de ano, eu fiquei pensando, gente, a vida é exatamente isso. É como se fosse uma escola. Porque se você não aprende, ela vai te dando outras e outras lições até você aprender. E hoje eu paro e analiso muito as coisas que eu faço, as coisas que dão certo, as coisas que dão errado. Eu paro, eu olho, eu analiso, porque hoje em dia, né, a gente tem responsabilidade e a gente tem que ter consciência das nossas escolhas, porque dependendo da escolha que a gente faz para a vida, isso muda tudo. Isso muda muito a nossa vida, às vezes muda as pessoas que estão ao redor, né? Eu percebi isso na minha vida financeira também, né? Que eu sempre tive muita facilidade em fazer dinheiro, ganhar dinheiro, em montar negócios, em criar coisas, mas ao mesmo tempo que eu tinha facilidade em construir, eu tinha facilidade em destruir, porque eu não tinha tanta responsabilidade financeira, né? Eu não conseguia olhar para o meu dinheiro de uma forma tão responsável, a ponto de, falei, não, eu tenho X que eu recebo e tenho X que eu posso gastar e eu tenho X que eu preciso guardar. Eu nunca tive isso, né? Então eu vim da história que você tem que trabalhar, ganhar e gastar e não dá para comprar à vista, compra parcelado e se vira, né? Então, e eu fui aprendendo tudo isso porque eu fui obrigada a olhar para minha vida e falar, tá, peraí, vamos começar a organizar agora, porque tá muito bagunçada. Né, a parte de relacionamento eu consegui olhar, tem um vídeo falando sobre isso, né, sobre a questão dos meus relacionamentos, um pouco que me ajudou a me libertar um pouco dessa situação, e claro que as escolhas hoje em dia são minhas, né, então eu analiso muito antes de entrar num relacionamento, antes de sair com alguém, aceitar qualquer coisa. A minha vida financeira também, eu olho bastante, eu vejo se compensa o investimento, eu penso antes de gastar, eu vejo no que eu vou gastar, o que eu vou fazer, porque aí eu sei que eu nunca fico sem dinheiro, né? Eu sempre tenho uma reserva e assim eu consigo viver muito melhor. E quando você começa a ter clareza e escolhas melhores para sua vida, você começa a passar de ano. Você começa a passar essas etapas, sabe? Como se assim, agora eu passei da segunda para a terceira série, da terceira série para a quarta e assim por diante. Porque você aprende a ter autorresponsabilidade mesmo com a própria vida. Eu falava assim pro meu ex-marido, né? Deus nos dá a oportunidade de a gente ver que tá errando. E se a gente não aceita, as coisas vão piorando. Eu vou usar um exemplo aqui muito que eu falava para ele, porque era questão de bebida, né? A primeira vez que a gente discutiu feio por causa disso, que ele falou assim, se depender de mim, eu nunca vou parar de beber. Falei para ele, então tá, fazer o quê? Aí passou alguns tempos, ele infartou. Aí ele infartou, ficou na UTI, teve todo um processo e tal. Ficou acho que uns 2 anos sem beber, mais ou menos. Maravilha. Passou esse período, ele voltou a beber de novo. E aí começaram a acontecer outras coisas na vida dele, referente por causa da bebida. E aí eu falava pra ele, olha, a vida já te deu oportunidade, né? Você ficou na UTI, teve várias situações, e agora tá acontecendo outras coisas. Deus tá tipo assim, vai, sai daí, vai, você tá vendo que aí não é o seu lugar, muda essa rota, e aí você não muda. Aí aconteceu algo muito grave, uma tragédia mesmo na nossa vida, nas nossas vidas, por causa da bebida, né, que acabou o nosso casamento, afetou outras pessoas, só teve um problema bem mais sério, bem mais complicado, que foi por causa da bebida. Então, assim, afetou diretamente toda a nossa família e outras pessoas. Então foi bem mais sério. O que quero dizer com isso? Porque Deus vai nos mostrando, né, Deus ou o que você acredita, Ele vai nos dando assim uns tapinhas. Sai daí, isso aí não tá legal pra você, por que você continua fazendo? Ele vai te dando umas dicas. Aí quando você vive ali alienado, sem prestar atenção, sem achar, não, isso não acontece comigo, não é assim que funciona, uma hora você paga o preço. E aí, às vezes, o preço é muito alto. E aí, às vezes, você tem a oportunidade de aprender e às vezes você continua errando. Mas é uma escolha sua, né? O problema é que, na maioria das vezes, quando o preço chega a ser muito alto, você envolve outras pessoas que você ama, né? Você nunca tá sozinho.
Então, pensa bem, né? Vamos começar a passar de ano, por favor, para que a gente não fique repetindo ciclos, para que a gente não fique sofrendo pelas mesmas coisas, né? Às vezes acontecem de forma diferente, mas que se você parar para analisar, tem sempre o mesmo sentido. Então, vamos parar de repetir ciclos, vamos ficar mais espertos com os toquinhos de Deus na nossa vida, e para que a gente possa viver melhor e ter uma mentalidade melhor e aproveitar mais isso. Tá bom? O vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha entendido. Comenta aqui o que você pensa sobre isso, o que você acha. Se você também pensa assim, se você vive ou já viveu nessa repetição de ciclos que parece que não vai acabar nunca. Compartilhe se você achar que alguém precisa ouvir isso. E até o próximo vídeo. E me segue se você sentir vontade, que aqui eu trago sempre vídeos de autoconhecimento, cura, as minhas histórias de vida que eu compartilho com vocês, aquilo que eu passei, que eu aprendi, que eu cresci, que eu melhorei. Então, me segue para que a gente compartilhe muitas e muitas histórias ainda